Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal, se você curte esses relatos, e comenta aí de qual cidade você me assiste. Acordo quando a poeira vermelha da madrugada passa a ficar amarela, e sei que o sol está vindo. 20 anos fazendo a mesma coisa. Abrir os olhos, esperar a luz chegar, levantar. Meu corpo conhece cada movimento antes mesmo que meu coração acorde. É como se o tempo tivesse virado máquina dentro de mim. A casa está como sempre, silenciosa, enorme por causa da solidão, quente porque Deus não deu ao interior de Goiás à mercê da brisa. As paredes vermelhas descascam devagar, e eu não faço nada para parar. Que diferença faz? Parece que tudo aqui envelheceu comigo. As telhas, as portas, as janelas de vidro grosso que não fecham direito. Às vezes, o vento passa por dentro, mesmo com elas fechadas, como se o interior não quisesse me deixar sozinha. Ele se foi em um domingo. Não é importante qual domingo, porque todo domingo desde então é o mesmo domingo. 20 anos atrás, eu tinha 42 anos. Agora tenho 62 e não sei em que momento perdi os outros 20. Eles simplesmente desapareceram, como água que a gente não vê escorrer. Seu nome era Alcides. Ele amava café preto sem açúcar, amava cantar enquanto trabalhava na cerca, tinha medo de tempestade, corria para dentro de casa quando ouvia o primeiro trovão. Morreu em uma terça-feira, não em um domingo, como eu disse para mim mesma tantas vezes que comecei a acreditar. Foi atropelado na saída do vilarejo. Um carro que vinha de Anápolis, um motorista que estava dormindo, um segundo que mudou tudo. Disseram que foi rápido, que ele não sofreu. Não sei se acredito, não sei se dói menos ou mais acreditar. O café esfria enquanto olho pela janela da cozinha. A estrada está vazia como sempre. É segunda-feira. Os dias têm nomes, mas aqui no interior parece que todos têm a mesma cor. Marrom, quente, cansado. Visto a saia desbotada que já foi estampada com flores, calço as chinelas furadas que comprei há uns 7 anos e saio para capinar a horta. O calor queima meu braço quando passa pelas minhas costas como uma mão invisível que tenta me empurrar para a terra. Não sinto mais como antes. Aprendi que a dor avisa que você está vivo, então paro de dar atenção a ela. Meu nome é Etelvina, mas ninguém chama assim. Sou a viúva da Casa Vermelha, a mulher que não fala muito, que aparece quando é preciso e some quando ninguém precisa dela. Sou a costureira que faz trabalho barato para Dona Maria. Sou a capinadora que vai na roça do seu João tirar mato com enxada quando a colheita vem chegando. Sou a mulher que entrega lenha para quem paga pouco demais. Sou a sombra que passa. A horta é pequena. Tem tomate, cebola, abóbora, pimenta. Nada que valha a pena, mas que mantém minha mesa menos vazia. Os grilos da noite passada deixaram as folhas com buracos. Não mata ninguém ficar com horta furada. Pelo menos eles comem algo. Pelo menos alguém se alimenta do que eu planto. Às 3 da tarde, ouço um som diferente. Um carro passando pela estrada, mas muito devagar. Tão devagar que parece estar procurando alguma coisa. Paro, enxada na mão, e observo. Carros passam aqui. Isso é normal. Pessoas indo embora da cidade, voltando, passando por aqui sem nunca parar. Mas esse carro para. Meu coração não acelera. 20 anos de nada acelera meu coração. Mas algo dentro de mim acorda. Uma pequena coisa que estava dormindo, que se mexe devagar, preguiçosamente, como uma criança acordando do sono profundo. Meu corpo continua onde estava, enxada na mão, esperando para saber o que é. Que tipo de notícia vem em um carro que para devagar em frente à casa da viúva? O motorista desce devagar, como quem tem medo de acordar alguém importante. É um rapaz da cidade. Vejo pela roupa que não é daqui. Camisa branca suada, sapato fechado em pleno calor do meio da tarde de segunda-feira. Ele é magro demais, como quem vive de café e preocupação.
Quando seus olhos encontram os meus, há uma coisa de suplicante neles que me faz soltar a enxada. Ele vira para olhar a estrada, depois olha para trás do carro, depois para a estrada de novo, como se estivesse procurando alguém que desapareceu. Tia, você mora por aqui? Pergunta, caminhando na minha direção com passos incertos, como se o chão do interior fosse diferente do chão da cidade. Não gosto quando chamam de tia. Significa que já envelheço demais. Significa que virei aquela mulher que ninguém olha duas vezes, mas apenas aceno com a cabeça, limpando as mãos na saia. Perdi minha mãe, ele diz, e ouve a própria voz como se fosse de outro. Ela desceu do carro há uns 20 minutos. Disse que precisava respirar, que o ar do interior era melhor, que estava abafada lá dentro. Pensei que ela tinha voltado quando fui pagar o café naquele bar ali, mas... Ele para, olhando para os dois lados da estrada vazia, aquela estrada que não leva para lugar nenhum importante, aquela estrada que é só ela mesma. Alguma coisa em mim acorda completamente agora. Não é um despertador suave, é aquele grito que a gente ouve em sonho e salta da cama. Qual é o nome dela? Alzira, Dona Alzira, mas os amigos chamam de... Ele para, vendo que aquilo não importa muito neste momento. Ela tem 82 anos, 82 anos em uma estrada vazia, com o sol do meio-dia queimando como fogo. 82 anos de corpo frágil, de ossos que já conhecem o cansaço, de coração que pode se cansar a qualquer momento e decidir parar. Qual era a roupa? Um vestido roxo. Aqueles de flor, sabe? Aqueles que as senhoras usam para sair de casa. E um chapéu branco de aba larga. Ela é miúda, bem branquinha, cabelo branco também. Guardo a enxada contra o tronco da mangueira. A mangueira que plantei com Alcides 22 anos atrás, que agora está gigante demais, que solta sementes que ninguém colhe. Olho para o rapaz. Vejo o pânico atrás dos olhos dele, aquele pânico que é pior do que qualquer grito. Vem comigo. Não chamo para ele vir. Apenas digo, do jeito que a gente fala com criança, aquele jeito que deixa claro que não é pergunta. Começamos a andar pela estrada em direção aos fundos da propriedade, onde o mato fica mais alto e a terra mais vermelha. A poeira levanta com cada passo que a gente dá. Aquela poeira que é mais quente que o ar, que entra nos pulmões e teima em ficar. O silêncio do interior é estranho quando você está procurando alguém. É como se o lugar inteiro estivesse segurando a respiração. Como se a natureza soubesse que algo importante estava acontecendo. Dona... Qual é seu nome mesmo? Etelvina. Dona Etelvina, você acha que ela conseguiu ir longe? Você acha que ela está bem? Não respondo para não mentir. Não respondo porque a verdade é pesada demais para carregar falando em voz alta. Apenas continuo andando, e ele continua atrás de mim, como se eu soubesse aonde a mãe dele desapareceu. Talvez eu saiba. Talvez a gente sempre saiba aonde as pessoas perdidas estão. A gente só não quer admitir. 20 minutos passam, meia hora. O sol não baixa. Ninguém desceu para pedir para ele descer. Ele continua ali, queimando tudo que está embaixo dele. Meu braço dói, meu peito dói, meu coração dói com aquele batida estranha de quem está com medo. Dessa vez, deixo doer. Deixo o medo me avisar que estou viva, que isso importa. Foi então que a vi. Deitada entre as moitas de capim seco, na sombra fraca de uma imburana que deve ter uns 200 anos, séculos de história, testemunha de tudo. O vestido roxo com flores era a única coisa que a diferenciava do mato marrom e seco. O chapéu branco tinha caído a alguns passos dela, como se tivesse desistido de protegê-la da primeira vez que ela caiu. Seu rosto estava molhado de suor. Seus olhos estavam fechados. Seu peito... Eu precisava ver seu peito se mexendo. Meu olhar desce, sobe, desce de novo, se mexe, muito fraco, mas se mexe. Corro. Meu corpo que não corre há 20 anos, que passou 2 décadas caminhando devagar, muito devagar, como quem não tem pressa de chegar em lugar nenhum. Meu corpo descobre que ainda pode correr.
Meus pulmões descem ao inferno e voltam. Minhas pernas queimam. Mãe! Mãe! O rapaz grita atrás de mim e pela primeira vez sua voz soa como a voz de um filho. Aquela voz que desperta de cidades distantes. Aquela voz que grita quando percebe que quase perdeu tudo. Ajoelho ao lado dela. A terra vermelha cola nas minhas roupas. Minha mão vai direto para o pescoço dela, procurando a artéria que bate. O lugar onde a vida ainda está pegando. Encontro, ainda bate. Fraco, irregular, como um relógio que está travando. Mas bate. Ela está viva, digo. Minha voz soa estranha, firme. Como se eu soubesse exatamente o que fazer. Como se 20 anos de silêncio tivessem me preparado para esse momento. Ela está viva, Carlos, porque esse é o nome do rapaz, descobri depois. Coloca a mão no celular. A gente tem que ligar para a ambulância. A gente tem que levar ela para a cidade, para aquele hospital de lá que é bom, que tem médico. Leva assim e ela morre na estrada, digo, minha voz mais firme do que jamais foi. 25 quilômetros de carro com ela desmaiada nesse calor? Seu coração não aguenta. Você vai chegar lá e ela já vai estar gelada. Ele me olha com aquele olhar de quem quer acreditar, mas tem medo de acreditar. O que a gente faz então? Sua casa fica longe daqui? A uns 20 quilômetros. Tem outra casa? Tem alguém que more mais perto? Não tem. Aqui não tem vizinhos. Tem só a minha casa, que fica a 200 metros daqui, entre as árvores, escondida como quem não quer ser vista. Passo minha mão debaixo de seu braço. É leve demais. Osso e pele. Alcides era pesado, musculoso, forte. Ele me fazia se sentir pequena. Dona Alzira é leve. Parece que a vida já tirou tudo dela que tinha peso, deixando só a casca. Ajuda aqui. Entre os dois, a levantamos devagar. Ela geme, mas não acorda. Seu corpo é fácil de carregar. Parece que está vivendo em outro lugar, que seu espírito saiu para procurar sombra em algum canto do universo, enquanto seu corpo continuava deitado no mato. Para onde você quer levar? Para minha casa. Fica a 200 metros daqui. A gente precisa de água, sombra e tempo para ela acordar. Aqui não tem ninguém. Lá a gente consegue cuidar. Ele quer argumentar. Vejo nos olhos dele que ele quer ligar para a polícia, para a ambulância, para a mãe dele em alguma outra cidade que ele vive agora, que talvez ele tenha construído uma vida nova e deixado essa aqui para trás. Mas algo no meu rosto, algo que ele reconhece talvez como a face de alguém que já passou por isso, que já carregou gente para salvar, faz com que ele apenas acene com a cabeça. Apenas me ajuda a carregar. A Casa Vermelha aparece entre os pés de Manga e Jatobá como um navio em meio ao mato, como quem estava esperando por isso tudo nesse tempo todo. Ela não é bonita. As paredes descascam em vários lugares. O teto tem goteiras que já conhecem cada estação de chuva, mas agora é um refúgio. Agora é exatamente o lugar que precisávamos encontrar. Coloco Dona Alzira na minha cama, aquela cama que ninguém mais deveria dormir além de mim, aquela cama que conhece só meu corpo, meu sono inquieto, meus pesadelos que viraram rotina. Tiro seu vestido molhado com cuidado, como se estivesse desembrulhando algo frágil que pode quebrar a qualquer momento. Visto uma camiseta velha de Alcides, uma que eu nunca tive coragem de jogar fora, que ainda cheira a ele em alguns dias que o tempo não a levou, e uma saia de linho que estava guardada no baú. Carlos fica na porta observando. Você faz isso para estranhos? Ele pergunta. E há algo na sua voz que é gratidão e medo ao mesmo tempo. Não faço, digo a verdade, porque verdade é tudo que vale a pena dizer. Mas sua mãe não é estranha agora. Não sei como explico isso. Apenas aconteceu. No momento que coloquei minha mão no pescoço dela procurando o batida do coração, algo mudou. Ela deixou de ser uma mulher perdida. Virou responsabilidade minha. Ou talvez virou presente.
É difícil saber a diferença quando você passa 20 anos sem receber nada de ninguém. Pego água da bacia, água que peguei no poço de madrugada, água que é mais fria porque o poço guarda o frio da noite, e começo a passar em seu rosto, seu pescoço, seus braços. Passo com cuidado, como se a pele dela fosse papel que pode rasgar. Seu rosto está queimado de sol. Suas mãos têm manchas de idade. Seus braços são pele e osso. Ela respira. É o que importa. Naquela noite, depois que coloco um lençol sobre ela e tranco as janelas, porque a noite aqui é fria demais, porque a solidão é mais forte quando chega o escuro, ela acorda gritando. Grita pedindo por Deus. Grita chamando por nomes que não reconheço. Provavelmente de gente que já morreu, gente que ela está tentando encontrar naquele lugar escuro e quente onde a febre a levou. Seu corpo se mexe todo, como se estivesse lutando contra algo invisível. Corro para ela. Seguro seu ombro com firmeza, não demais que machuca, mas com força suficiente para trazer ela de volta. Dona Alzira, você está aqui, está segura. Leva alguns minutos. Seus olhos abrem devagar, confusos. Ela me vê, mas não me reconhece. Olha em volta do quarto como se não soubesse como chegou aqui. Água, ela sussurra, sua voz como areia molhada. Dou um copo pequeno. Ela bebe e cai de novo no sono. Aquele sono pesado de quem foi, e voltou de muito longe. Coloco minha mão no seu rosto. Está quente demais, mais quente que antes. Febre, febre alta. Isso é ruim. Febre em idoso é aviso que a morte está na sala, esperando conversa. Vou até a sala. Carlos dorme na poltrona velha, aquela que Alcides comprou anos atrás, que agora tem um buraco onde ele sempre sentava, aquele buraco que é feito de seu peso, de sua presença, de todos os anos que ele ficou ali. A cor do rapaz. Seu nome é Carlos. Descobri isso lendo uma carta que estava em sua bolsa quando fui procurar água na cidade mental dele. Tem 35 anos. Trabalha com computador em uma capital. Vive longe da mãe. Vem visitá-la quando consegue, que parece ser nunca. Sua mãe está queimando de febre. Digo, precisa de médico. Carlos salta da poltrona como se tivesse levado choque. Suas pupilas dilatam. Vira para a cama. Vê a mãe dele tremendo sob o lençol que enfiei, para tentar controlar o calor que não para de subir, para tentar fazer com que aquele corpo pequeno volte para a temperatura do mundo. Ele já está pegando as chaves do carro, aquele carro que ele deixou meio escondido atrás da casa, como se quisesse se certificar de que ninguém roubaria. Vou para a cidade, vou para aquele hospital. Ele diz, sua voz acelerada, seu corpo já se movendo para a porta. Levo ela agora mesmo. Não pode ficar aqui. Você é boa, dona Etelvina, mas ela precisa de médico de verdade. Mas quando ele sai pela porta, quando o ar noturno de Goiás o bate no rosto, ele para. Seu corpo congela. As nuvens são pretas. Não é nuvem de chuva que passa em 5 minutos. É nuvem que vem para ficar, que vem para mudar tudo. O vento já está começando a bater nas janelas da minha casa como se quisesse entrar, como se tivesse fome de gente. Dona Etelvina, não precisa falar. Dentro de 10 minutos, o vento está arrancando as folhas das árvores. A chuva vem depois, não como chuva normal, mas como se alguém tivesse virado um balde gigante no céu. A estrada vira um rio de barro vermelho. As goteiras da minha casa começam a vazar, e eu coloco baldes em lugares que já conhecem a chuva. Carlos tenta mesmo assim. Sai do meu portão dirigindo devagar, muito devagar, como quem está rezando para cada pneu grudar na lama. Volta 10 minutos depois, o carro inteiro coberto de lama, seu rosto derrotado. Não passa! Ele grita, vindo de volta correndo, encharcado. Não consigo sair daqui. A estrada virou um rio. Isso que ele não diz, mas sei. Ninguém entra nem sai daqui até essa tempestade passar. E tempestade forte no interior dura horas. Às vezes dura a noite inteira. Volto para a cama.
Dona Alzira está pior, muito pior. Seus olhos estão abertos agora, mas não me veem. Estão olhando para um lugar que só febre conhece. Um lugar onde a realidade não existe. Um lugar onde talvez estejam os mortos dela esperando. Mãe, mãe, estou aqui, diz Carlos, pegando na mão dela, ajoelhado na beira da cama. Mãe, você vai ficar bem. Você sempre fica bem. Ela não reconhece o filho. Seu corpo está queimando. Quando coloco minha mão no seu braço, pareço estar tocando fogo. Seu suor é frio e quente ao mesmo tempo. Ela tremeu, depois para de tremer, depois tremeu de novo. Isso dói mais do que qualquer coisa física. Faço o que minha avó me ensinou há 40 anos. Lições que herdei quando ainda acreditava que a vida tinha jeito. Levo água morna. Não é quente, que piora a febre em idoso, mas também não é fria demais. Começo a passar panos no seu corpo. Pescoço, braços, testa, um lado de cada vez. Deixo o ar bater no corpo molhado para esfrias de verdade, para fazer aquela queimação descer alguns graus. Carlos senta na cadeira ao lado e observa como quem está aprendendo a orar. Você já fez isso antes? Ele pergunta, e há desespero em cada sílaba. Muita vez. Ele quer mais informação que isso, mas não pede. Talvez saiba que algumas histórias precisam ser contadas, mas outras apenas vividas. Para quem? Para um segundo. Minhas mãos continuam movendo o pano molhado pelo braço dela, aquele braço que é pele sobre osso sobre vazio. Para meu marido, Alcides. Ele ficou com febre por 7 dias. 7 dias que pareceram 7 anos. Febre que os médicos da cidade disseram que ia matá-lo, que era dengue, que dengue mata rápido quando é forte assim. Aqui em casa, com água morna e paciência, com alguém que nunca dormia, que trocava pano a cada 30 minutos, que rezava mesmo sem saber em que rezava, a febre caiu. Ele ficou bem? Pergunta Carlos, e há algo na sua voz que é esperança frágil. Continuo passando o pano. Ficou bem. E depois de 3 meses, quando ele estava completamente recuperado, quando já tinha voltado a cantar enquanto trabalhava, um carro desgovernado na saída do vilarejo o acertou quando ele ia comprar sal na venda. Desgoverni completamente. Tinha um motorista que estava dormindo. Alcides não tinha como desviar. Morreu na hora. Carlos não fala nada. Apenas observa enquanto eu continuo com a tarefa. A noite inteira passa desse jeito. Eu trocando panos molhados a cada pouco. Meu corpo cansado demais para sentir cansaço. Carlos dormindo em pequenos intervalos, acordando com sobressaltos, procurando para ver se a mãe ainda estava respirando. A chuva não para. O vento não para. É como se o mundo inteiro tivesse ficado de fora, como se apenas essa casa, essa cama, esse corpo queimando de febre fosse tudo o que importava. Por volta das 4 da manhã, quando a noite é mais escura que qualquer outro momento, quando até os grilos param de fazer barulho, quando até o vento respira devagar, Dona Alzira começa a transpirar de verdade. Não é o suor da febre secando, é o suor de quem está voltando. Seus olhos piscam, piscam de novo. Abrem. Água. Ela sussurra. Sua voz fraca demais para ser ouvida. Mas eu ouço, porque estou esperando por essa palavra há horas. É a voz mais bonita que escuto em 20 anos de silêncio. Dou um copo pequeno, com cuidado de mandar água devagar, porque seu corpo não está pronto para nada rápido. Ela bebe com dificuldade, como quem está aprendendo de novo. Depois cai de novo no sono, mas dessa vez é um sono diferente, mais leve, mais vivo. Coloco minha mão no seu rosto. Ainda está quente, mas a queimação passou. Aquela queimação que era fogo desceu para ser só calor. É diferença? É tudo. Carlos vê isso e chora. Chora de um jeito que homem chora, sem som, sem movimento, só com os olhos molhados e um aperto no peito que a gente vê de longe. Ele sai da cadeira, pega na minha mão, essa mão que passou a noite inteira cuidando de sua mãe, e a aperta. Você salvou minha mãe.
ele diz, e é a coisa mais verdadeira e mais falsa que alguém já me disse. Não é verdade. O que salvou foi o tempo, que nunca para. Foi a água, que é vida. Foi a paciência, que é coisa que eu tenho de sobra. Foi o corpo dela que ainda tinha força de vencer aquela noite. Mas não corrijo ele. Deixo que acredite no que precisa acreditar. As pessoas precisam de heróis às vezes, mesmo que os heróis sejam só mulheres sozinhas que aprenderam a não morrer. Vou para a janela. A chuva continua caindo, mas o vento diminuiu. Está respeitando a noite. O verde está voltando ao ar. A estrada é barro ainda, encharcada, impossível, mas tem esperança disfarçada de madrugada. Quando ela melhorar, ela pode sair, digo, minha voz saindo como bruma. Para onde? De volta para a vida dela. Para longe daqui. Ele quer argumentar. Vejo nos olhos dele que ele quer dizer algo, quer fazer uma pergunta que não sabe como fazer. Mas coloca a mão no ombro de Dona Alzira, que respira devagar e profundo, e apenas cala. Ela morreu em um hospital na capital, em uma cama que não era minha cama, rodeada de máquinas que fazem barulho de coisa que não tem alma. Mas isso vem depois. Primeiro vem a vida, primeiro vem o recomeço. A febre caiu, mas Dona Alzira não consegue sair da cama pelos primeiros 3 dias. Seus pés incham quando toca o chão. Aquele inchaço que é aviso de coração que está cansado, de corpo que pediu arrego. Seu coração quer bater rápido demais com qualquer movimento, como se tivesse aprendido a ter medo daquele corpo que o abriga. No 4º dia, ela consegue se sentar. No 5º, consegue ficar de pé alguns minutos enquanto segura meu braço. No 6º, ela caminha até a porta da sala. O médico que Carlos finalmente conseguiu trazer aqui, uns 3 dias depois que a chuva parou, quando a estrada voltou a ser terra em vez de lama vermelha, é um velho que deve ter vindo desde os tempos de Alcides. Ele examina Dona Alzira com aquelas mãos que tremem de idade, escuta seu coração com aquele estetoscópio que parece um brinquedo antigo e depois senta na cadeira com uma cara de quem tem más notícias, mas sabe que elas vão ser ouvidas mesmo assim. Seu coração está cansado, ele diz, olhando para Dona Alzira. Muito cansado. Essa febre foi dura, muito dura. Você precisava estar em um hospital com equipamento, com pessoas o tempo todo. Mas estou viva, ela responde, e há algo de desafio naquela voz, aquele desafio de quem passou a noite toda brigando com a morte e perdeu alguns dentes, mas ainda está em pé. Está, por causa dessa moça aqui. Ele aponta para mim com a cabeça. Se não fosse ela, não estaria. Carlos fica aqui mais uns dias depois disso, dorme na poltrona. Ajuda a trocar os panos molhados quando Dona Alzira ainda tem febre baixa. Anda pela casa como alguém que não sabe aonde colocar a culpa. Nos próprios pés, talvez, por não vir visitar sua mãe com frequência. Ou no destino, por ter feito a mãe descer daquele carro e desaparecer em uma estrada que não conhece. Uma noite, quando Dona Alzira está dormindo profundamente, aquele sono que é quase morte, mas que ressurreição ao mesmo tempo, Carlos me encontra na varanda. Sento lá frequentemente observando aquela estrada vazia, aquela estrada que trouxe até minha porta uma mulher que agora dorme na minha cama. Ele senta ao meu lado. Minha mãe foi uma mãe boa, ele começa, e há algo na sua voz que é confissão. Ela fez tudo certo, criou a gente, pôs comida na mesa, pagou escola. Mas eu vim para a capital. Virei aquele tipo de homem que trabalha demais, que ganha bem, que esquece de fazer telefone. Meus irmãos também. Ela fica sozinha naquela casa grande, esperando visita que não vem. Não digo nada. Às vezes a gente precisa falar mais que precisa ouvir. Ela saiu de casa naquele carro porque disse que queria respirar, mas eu acho que ela queria morrer. As palavras caem pesadas demais para ar. Suicídio é coisa de gente que ainda tem raiva de viver, digo, porque aprendi isso em 20 anos. Sua mãe não tem raiva, ela tem tristeza. Tristeza que é diferente. Tristeza dói, mas não mata. Raiva
é que mata. Carlos olha para mim por muito tempo. Como você sabe tanto? Ele pergunta. Porque eu passei 20 anos com raiva. Raiva do carro que matou meu marido. Raiva de Deus por tê-lo levado. Raiva de mim por ter deixado ele sair de casa naquele dia. E aquela raiva ia me matar também. Ia vir devagar, ia tomar conta de tudo que eu fazia, até que um dia meu coração ia desistir, como está desistindo o da sua mãe. O que parou a sua raiva? Fico em silêncio. A noite pulsa com sons de inseto. Grilho, cigarra, pernilongo, coisa que não tem o nome. A madrugada aqui é cheia de vida mesmo quando você está sozinho. Sua mãe. Ele não entende. Eu também não entendo completamente. Mas de alguma forma, quando coloquei aquela mulher desconhecida na minha cama, quando passei a noite inteira cuidando dela como se fosse coisa mais importante que existisse, algo dentro de mim que estava apodrecendo começou a virar terra novamente. Terra que pode plantar coisa. Carlos sai no dia seguinte. Promete voltar em uma semana. Promete ligar. Promete que as coisas vão ser diferentes agora. Ele acredita quando fala. Eu não questiono. Talvez ele consiga ser diferente. Talvez homem que trabalha na capital consiga virar aquele filho que liga para a mãe toda semana. Dona Alzira fica. Não é combinado. Não é decidido em conversa séria. É apenas que no dia que ele sai, ela não sai com ele. E no dia depois, ela continua aqui. E no dia depois ainda. Os dias mudam. Não são mais os dias de antes. Aqueles dias que eram todos iguais, feitos de capina e silêncio e café que esfria enquanto eu olho pela janela. Agora tenho outro coração na casa, outro respirar, outra pessoa esperando por comida, por água morna, por uma conversa que não é obrigação, mas escolha. Ela melhora devagar, como quem está aprendendo a andar de novo. A primeira semana pode sair da cama. Anda até a cozinha e senta na mesa enquanto eu cozinho. A segunda semana consegue andar até a sala. A terceira consegue subir na varanda, onde o vento do fim da tarde traz cheiro de terra molhada, mesmo que não tenha chovido. Lá, ela senta na cadeira de palha velha que era de Alcides. Aquela cadeira que ele gostava de sentar ao entardecer, que eu nunca tive coragem de jogar fora. E olha para a estrada vazia. Você mora aqui sozinha o tempo todo? Pergunta, e há algo de horror na voz dela, como se descobrisse que alguém estava vivendo na prisão e não tinha percebido. Tempo todo. E não fica louca? Fico, mas ninguém vê. Ela ri. É um riso fraco, mas real. Real demais. É o tipo de riso que só alguém que passou perto da morte consegue fazer. É riso que tem reconhecimento nele, reconhecimento de que a loucura da solidão é coisa que a gente carrega sozinha. Uma noite, enquanto estamos comendo feijão com arroz que eu cozinhei, ela começa a falar. Não porque eu perguntei, apenas porque chegou o momento. Eu casei 2 vezes, ela diz colher na mão comida esquecida no prato. Meu primeiro marido era tão doce que doia. Você sabe quando alguém é doce demais? Quando isso começa a parecer uma mentira? Ele sempre estava sorrindo, sempre estava tentando me fazer feliz. Sempre colocava minhas necessidades antes das dele. Depois de 15 anos, ele ficou com câncer. Aquele tipo que come a gente por dentro. Ela para, bebe água. Eu fiquei com ele todo dia, segurando a mão dele enquanto doía demais. Rezando para coisa que não acreditava, olhando para aquele rosto que amei desaparecer pouco a pouco. E quando ele morreu, eu percebi que eu tinha devotado tanta vida a deixá-lo confortável que esqueci de viver a minha. E aí você casou de novo. Casei, procurei o oposto, encontrei um homem que era frio, que era ausente, que viajava 3 semanas por mês para trabalho. Um homem que me ignorava de um jeito que parecia escolha deliberada. Pensei que assim eu teria minha vida de volta. Pensei que isso ia fazer diferença. E fez. Fez vácuo ainda maior. Ela coloca a colher no prato e me olha. Você sabe qual é a pior solidão que existe?
Não é aquela de estar sozinha em uma casa vazia, é aquela de estar casada com alguém que não enxerga você. É aquele silêncio que é mais alto que qualquer grito. Entendo, de um jeito que é impossível não entender. Depois que ele morreu, ela continua, eu tive aquela vida que tanto queria. Tive dinheiro, tive casa grande, tive tudo que as pessoas dizem que fazem a gente feliz. Mas estava vazia demais. Aquela casa era tão vazia que eu podia ouvir meu próprio coração batendo sozinho, entende? Sozinha, como se aquele coração não soubesse mais como bater para dois. Ela para de falar e come um pouco. Então seus filhos não vinham. Chamei para vir, paguei passagem, paguei hotel, mas eles estavam ocupados com suas vidas, com suas cidades, com aquela ilusão de que mais para frente eles iam ter tempo. Mais para frente, sempre mais para frente. E mais para frente nunca vem. Naquela noite, eu conto histórias também. Histórias que eu tinha guardado, que tinha escondido debaixo de 20 anos de silêncio. Conto sobre Alcides, como ele cantava enquanto trabalhava na cerca. Aquele tipo de homem que não é bonito demais, mas que é bonito de um jeito que é dele. Como ele tinha medo de tempestade e corria para dentro de casa quando ouvia o primeiro trovão. Como isso era engraçado, mas também doce. Como ele morria de medo de me deixar sozinha, porque dizia que eu era medrosa, que eu precisava dele, e depois foi embora mesmo assim, de um jeito que não escolheu. Conto sobre aqueles primeiros anos depois dele, aqueles anos que foram como estar enterrada viva, como ter um corpo que continua funcionando, mas uma alma que parou em um domingo que não importa qual é. Conto sobre o dia que decidi que ia ficar sozinha para sempre, que ia fazer as pazes com aquela solidão, que ia aprender a conversar só comigo mesma. E você conseguiu fazer as pazes? Ela pergunta. Consegui, até você chegar. Ela segura minha mão sobre a mesa. Sua mão é fria, sempre é fria. Mas dessa vez, parece que é intencional, como se estivesse me passando algo que ela tinha guardado. Uma semana vira duas, duas vira um mês. Carlos não volta. Manda recado que o trabalho explodiu, que teve uma situação na empresa que ele precisa resolver, que ele quer muito vir, mas está impossível agora. Dona Alzira lê a mensagem de texto, aquela mensagem que é desculpa disfarçada de razão, e apenas coloca o celular de lado. Deixa ele, ela diz. Ele vai vir quando tiver paz para vir. Ou não vai, mas a gente não fica esperando a paz de ninguém. Naquela noite, ela desce da cama e vem até a cozinha onde estou fazendo café. Senta na cadeira e me observa. Você deveria ter filhos, ela diz. Não quis. Por quê? Porque depois de Alcides morrer, eu percebi que a gente não consegue proteger ninguém. Você traz uma criança ao mundo, esperando poder mantê-la segura, e depois a vida vem com um carro desgovernado, ou uma tempestade, ou 1000 coisas, e aquela criança sofre do jeito que você não consegue evitar. Pensei que era melhor não trazer ninguém para sofrer. Ela fica em silêncio. Você sabe o que é egoísmo, Etelvina? Ela pergunta. Egoísmo é pensar que seu sofrimento é tão importante que vale a pena deixar de viver. Egoísmo é achar que sua dor dá direito de parar. As palavras caem entre a gente como pedra em água. Eu não parei. Parou sim. Parou no dia que aquele carro levou seu marido. Você respirou mais 20 anos, mas parou. E sabe como eu sei? Porque eu também parei. Parei quando meu primeiro marido morreu. Parei quando meu segundo morreu. Parei quando percebi que meus filhos não iam vir. E fiquei parada tanto tempo que esqueci como é andar. Ela se aproxima de mim. Mas você, com sua solidão, com seus 20 anos de casa vazia e silêncio, você abriu a porta para uma mulher desconhecida. Você passou a noite acordada cuidando de febre. Você me deu razão para acordar de novo. Como é que isso é parado? Não sei responder.
Uma madrugada, uns 20 dias depois que Carlos saiu daqui, Dona Alzira acorda gritando de dor no peito. Aquele grito que é diferente de qualquer outro grito. Aquele grito de quando a vida está realmente saindo. Meu corpo congela. Meu corpo inteiro vira gelo dentro da casa que está quente. Ligo para a ambulância com as mãos tremendo. Digo o endereço que ninguém sabe, que está tão longe que a ambulância demora 40 minutos para chegar. 40 minutos de estrada vermelha. 40 minutos que ela pode não ter. Coloco meu braço embaixo dela e a levo para o sofá da sala. Coloco a almofada embaixo de sua cabeça. Seguro sua mão. Você vai ficar bem. Digo, mentindo como quem aprendeu que mentira é uma forma de reza. Não é sobre ficar bem. Ela respira com dificuldade, seu rosto contorcido de jeito que dói olhar. É sobre ter deixado de fugir. Sua mão aperta a minha com toda a força que ainda tem, toda a força que é fraca demais. Eu vim aqui procurando morte. Ela sussurra entre respirações curtas, procurando um jeito de parar. E encontrei você, encontrei vida. A ambulância chega com sirene que rasga o silêncio da madrugada. Aquela sirene que é som de esperança e som de desespero ao mesmo tempo. Coloco Dona Alzira na maca. Entro com ela dentro da ambulância. No caminho para a capital, ela continua segurando minha mão. Promete que você não vai parar de novo. Ela diz, seus olhos olhando para mim. Prometo. Ela sorri. É aquele sorriso fraco de quem sabe que está indo embora, mas está em paz. Ela morre em um hospital na capital, em uma cama de metal que não é minha cama, rodeada de máquinas que fazem barulho de coisa que não tem alma. Carlos chega 20 minutos depois que ela vai embora. 20 minutos que ele nunca vai conseguir recuperar. Ele chora daquele jeito que homem chora quando descobre que deixou tarde demais. Eu fico. Porque alguém precisa ficar. E é assim que aprendo que não é sobre salvar ninguém. É sobre estar presente quando a hora chega. Ela se foi em uma quarta-feira. Isso é importante de saber, não porque quarta-feira seja especial, mas porque quarta-feira é o dia que ninguém lembra. É aquele dia que fica no meio da semana invisível, tão cinzento quanto a maioria das coisas que importam. Carlos me traz a bolsa dela. As roupas, o vestido roxo que ela vestia quando apareceu na minha estrada, o chapéu branco que tinha caído no mato, um colar que ela usava sempre, feito de miçanga colorida, aquele colar que parecia brinquedo de criança, mas que ela amava como quem ama coisa que diz verdade sobre a gente. Minha mãe queria que você tivesse isso, ele diz. E não consegue olhar nos meus olhos porque está chorando daquele jeito que homem chora quando descobre muito tarde que deixou sua mãe sozinha de mais tempo. Ela deixou uma carta. Escreveu antes de sair de casa, naquele dia que desceu do carro. Ele me dá um papel amarelado com letra que tremulava. Etelvina, você não me conhece, mas em breve vou conhecer você. Sinto isso. Sinto que a vida está me mandando para você por alguma razão. Se você está lendo isso, é porque eu já fui. Mas eu preciso que você saiba, antes de eu ir, que estar com você mudou o meu final. Você me deu um final diferente. Um final onde eu não estou sozinha. Um final onde alguém viu que eu estava aí. Quando seus filhos crescerem, conte isso para eles. Conte que uma mulher sozinha em uma estrada vazia de Goiás pode ser a diferença entre alguém morrer perdido ou morrer em paz. Conte que a gente não precisa de heróis. A gente só precisa de gente. De gente que para, de gente que vê. Obrigada por me ver, Dona Alzira. Eu leio a carta tantas vezes que as dobras ficam gastas demais, até que as palavras começam a desaparecer. Coloco embaixo de meu travesseiro, aquele travesseiro que agora é só meu de novo, e durmo segurando aquele colar de miçanga. Os dias que vêm depois são dias de cinza, não porque não tenha cor, mas porque a cor perdeu sentido. Como aquele tempo quando Alcides morreu, quando cada hora parecia ter 120 minutos, quando o silêncio voltou a ser ensurdecedor. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez tenho uma promessa. Promete que você não vai parar de novo.
Então não paro. Continuo acordando quando a poeira vermelha da madrugada passa a ficar amarela. Continuo capinando a horta. Continuo cozinhando feijão com arroz. Mas agora deixo a porta aberta de um jeito diferente. Agora deixo a porta aberta esperando. A primeira pessoa que encontro é um menino de 8 anos, Rodrigo, que aparece em frente à minha casa numa sexta-feira à noite com uma mochila velha e ferimentos que parecem fome mais que pancada. Ele não diz de onde vem, mas seus olhos dizem tudo. Olhos de quem conhece solidão de um jeito que criança não deveria conhecer. Coloco ele na cadeira da cozinha. Dou comida quente. Lavo seus ferimentos. Ligo para a delegacia no dia seguinte e descubro que ele havia desaparecido de um abrigo na capital, que sua mãe morreu anos atrás, que ele estava tentando voltar para uma avó que talvez nem soubesse que ele existia. Eu ajudo a encontrar essa avó. E quando encontro, quando vejo aquela mulher idosa abraçando aquele menino como se ele fosse coisa sagrada que ela pensava que tinha perdido, eu entendo. Eu entendo completamente que Dona Alzira estava certa, que a gente não salva ninguém. A gente só abre a porta. O menino vem aqui todo fim de semana agora. Fica na cama que era de Dona Alzira. Come comida quente. Fica em paz. Depois vem uma mulher. Seu nome é Conceição. Ela aparece em um dia de chuva falando sozinha, conversando com santos que ninguém vê, com um rosário que está caído e pendendo de seu pescoço. Ela está perdida há 3 dias. Tinha saído de um asilo na cidade porque pensava que Deus tinha mandado ela vir procurar salvação em uma estrada vermelha. Eu a coloco na cama que agora é dela também. Durmo na cadeira da sala. Durmo ouvindo ela rezar a noite inteira, ouvindo ela conversar com Deus em voz alta, como quem está tendo uma discussão importante. Ela fica aqui para sempre. O asilo veio procurar, mas eu paguei uma pessoa para cuidar dela aqui. O dinheiro que recebi de Alcides, aquele dinheiro que estava guardado, que nunca tinha coragem de usar, começa a ter serventia. Depois vem João. Um cachorro que encontro atropelado na estrada, com a pata quebrada, com os olhos que dizem que ele também estava cansado de viver sozinho. Eu o curo. Ele fica. A casa que era meu sepulcro, que era o lugar onde a gente vai para morrer lentamente enquanto respira, vira um refúgio. Não é bonito demais. As paredes ainda descascam, as telhas ainda vazam, mas é quente quando chove, é fresco quando queima, tem comida quando bate fome, tem alguém olhando quando você está perto de desistir. Um dia, uns 2 anos depois que Dona Alzira foi embora, uma jornalista da capital chega aqui. Ela vem de carro, com um fotógrafo, com aquele ar de pessoa que está procurando história para vender notícia. Quer escrever sobre a mulher que salva pessoas. Quer fazer matéria inteira sobre mim. Quer transformar minha solidão em inspiração para a revista de cidade, em coisa que as pessoas vão ler tomando café e se sentir bem consigo mesmas. Recuso. Não fiz nada de especial. Digo a ela, enquanto oferece café na minha cozinha. Você salvou aquela senhora. Se não tivesse encontrado, ela teria morrido. Ela morreu mesmo assim, digo, e coloco minha mão no colar de miçanga que uso sempre agora. O que eu fiz foi deixar ela morrer em paz. Deixar ela saber que alguém havia, que alguém se importava. Isso não é heroísmo, é básico, é humano. É coisa que a gente deveria fazer todo dia para todo mundo. A jornalista quer argumentar. Mas algo no meu rosto, algo que é cansaço e verdade ao mesmo tempo, faz com que ela simplesmente guarde o bloco de notas e saia. Ela não publica a história. Acho que entendeu que algumas vidas não viram notícia. Viram vida. Só isso. E isso é suficiente. Passam 3 anos. Uma noite, quando estou dando sopa quente para Rodrigo, que agora tem 11 anos, que estuda na cidade, que vem aqui todo fim de semana porque descobriu que isso que eu faço se chama lar, ele pergunta, Dona Etelvina, por que você ajuda a gente? Você não nos conhece. Sento do lado dele na cozinha. Ao fundo ouço Conceição rezando. Ouço João roncando na varanda.
Ouço o vento batendo nas janelas que ainda não fecham direito. Você sabe o que é solidão? Pergunto. Ele faz que não com a cabeça. Tem sorte. Ainda não sabe. Solidão é quando você está vivo, mas ninguém vê. É quando seu coração bate, mas você sente que está morto. Eu passei 20 anos assim. Dormia sozinha, acordava sozinha, comia sozinha, morria sozinha a cada dia. Até que uma mulher muito velha desceu de um carro e se perdeu em uma estrada. E quando encontrei ela, encontrei eu mesma também. Encontrei que a gente não está aqui só para carregar a dor. A gente está aqui para carregar um ao outro. Rodrigo pensa disso enquanto come. Então você nos ajuda porque estava sozinha? Ajudo porque alguém ajudou a mim quando eu já tinha esquecido que precisava de ajuda. Naquela noite, depois que coloco todos para dormir, depois que Conceição termina suas rezas e cai no sono pesado, depois que João ronca sua serenata de cachorro cansado, eu saio para a varanda. A estrada está vazia como sempre. Mas agora não é um vazio que dói. É um vazio que chama. É um vazio que espera. Sento no chão de terra batida, aquele chão que Alcides ajudou a pisar quando a gente ainda era jovem demais para saber que 20 anos ia passar como um suspiro. Coloco minha mão no colar de miçanga colorida que Dona Alzira deixou. Aquele colar que parecia brinquedo de criança, que eu coloco como se fosse joia mais cara do mundo. Penso nela. Penso no meu marido. Penso em todas as pessoas que chegaram aqui feridas, perdidas, à beira do precipício. E penso em mim. Naquela mulher que acordava sem razão, que capinava sem propósito, que vivia sem viver realmente. Ela ainda está aqui, dentro de mim, quietinha, observando. Mas agora ela sabe. Sabe que a solidão não é o fim. Sabe que encontrar alguém quando você está sozinho é encontrar Deus usando outro rosto. Sabe que a vida pede ajuda batendo à nossa porta. E quando a gente abre, quando a gente deixa entrar, quando a gente escolhe parar, a gente não salva ninguém. A gente salva a si mesma. Fico ali até o amanhecer, como faço todos os dias agora. Mas dessa vez não estou esperando por nada. Dessa vez estou pronta. Pronta para quem vem. Pronta para o próximo grito que a estrada vazia traz até minha porta. Pronta para viver. E quando o sol começa a nascer, aquele sol que é como Dona Alzira disse, melhor respirado em pé do que deitada esperando morrer, eu levanto. Vou para a cozinha. Coloco o café no fogo, porque alguém vai acordar com fome. Alguém sempre acorda com fome. E agora eu sei que o alimento não é só comida. É saber que existe uma porta aberta em algum lugar. É saber que existe uma mulher que viu você quando você estava perdido. É saber que a gente não está sozinho. E é assim que a vida recomeça. Não com estrondo, com café que esfria lentamente, com mãos que trabalham, com um coração que aprendeu, enfim, a bater para dois. Fim. Alguns meses depois de Dona Alzira morrer, Carlos volta à minha casa. Traz uma carta que encontrou entre os pertences da mãe. Uma carta que ela tinha escrito para ele, mas que achava que nunca seria lida. A carta diz que ela o perdoava, que ela entendia que a vida dele era grande demais para caber visitação semanal, que ela só queria que ele soubesse que estar sozinha não era culpa dele, que estar sozinha era escolha dela também, mas que agora, depois de conhecer você, Etelvina, depois de entender que existe gente que para ajudar, que existe gente que abre a porta, ela pediu para ele fazer a mesma coisa. Que ele ligasse para pessoas, que visitasse, que parasse. Ele começou a vir aqui todo mês, depois passou a vir todo fim de semana. Depois pediu licença no trabalho e ficou 3 meses aqui, ajudando a consertar as goteiras, a pintar as paredes, a cuidar de Conceição e de Rodrigo. Agora ele trabalha por computador e passa mais tempo aqui do que na capital. Mas essa é outra história. A história que Dona Alzira começou continua. E é assim que a gente aprende que ninguém morre sozinho.
Ninguém fica sozinho, que encontros que parecem acaso são, na verdade, destino batendo à porta, e que a compaixão é a única coisa que vale a pena deixar de herança, a única coisa que fica, a única coisa que cura. 3 anos. 3 anos desde que Dona Alzira foi embora, desde que aquela última respiração saiu do seu corpo frágil em uma cama de hospital que nunca conheceria o conforto de uma mão segurando a dela. 3 anos que passaram como se fossem 20, ou talvez como se fossem 20 minutos. Não sei mais como medir tempo. Aprendi que tempo é coisa relativa, que um dia com Dona Alzira durava uma eternidade e que 20 anos sozinha passa como se fossem apenas um suspiro que a gente nem percebe que deu. A carta que ela deixou, aquela carta escrita antes dela morrer, naquele dia que desceu do carro procurando respiração, virou meu tesouro. Coloquei ela em um vidro junto com o colar de miçanga, junto com uma fotografia dela que Carlos trouxe, aquela foto onde ela está sorrindo de um jeito que parece que sabe um segredo que a gente não conhece. Coloquei esse vidro na prateleira da cozinha, naquele lugar onde antes eu tinha apenas copos vazios e louça que ninguém usava. Agora a gente bate um olho naquele vidro toda manhã. Conceição bate olho quando passa para fazer seu café. Rodrigo bate olho quando vem na minha cozinha procurar algo para comer. João não vê, porque João é cachorro e vê coisa que gente não vê. Mas ele late para aquele vidro de um jeito que é carinhoso, como se estivesse saudando Dona Alzira toda manhã. Aquela carta mudou tudo na vida de Carlos. Não foi imediatamente, não foi aquele tipo de transformação que a gente vê em filme, aquele tipo que é rápido demais para ser verdadeiro. Foi transformação lenta, do tipo que acontece quando você começa a ler uma coisa palavra por palavra, quando você descobre que sua mãe pediu para você parar. Quando você entende que parar é a coisa mais importante que alguém pode aprender a fazer. Ele começou a vir aqui todo mês, depois passou a vir todo fim de semana. Depois, uns 6 meses depois que ela morreu, ele pediu licença no trabalho. Disse que precisava de tempo, disse que tinha coisas a resolver. O que ele resolveu foi voltar. Voltou para essa casa. Voltou para mim de um jeito que é estranho explicar porque a gente não é parente, porque ele é muito mais jovem que eu, porque não existe uma relação de sangue entre a gente, mas existe relação de coisa maior que sangue. Existe relação de alguém ter parado para ajudar sua mãe quando ela estava caindo. Existe relação de gratidão que é tão profunda que quase parece amor. Ele começou a trabalhar por computador. Mandou e-mail para a empresa dizendo que estava mudando para Goiás. Eles acharam que era loucura. Um homem que ganhava bem na capital, que tinha aquilo que chamam de carreira, que estava construindo coisa importante, largando tudo. Mas ele sabia algo que eles não sabiam. Sabia que carreira é vazio, que ganhar bem é vazio, que construir coisa importante sem ter ninguém ao seu lado é a pior solidão que existe. Então ele ficou. E quando ele ficou, quando ele começou a passar tempo aqui, consertando aquela goteira que nunca parava de gotejar, pintando as paredes vermelhas de novo, organizando a varanda, plantando horta, algo mudou na minha casa. Minha casa deixou de ser sepulcro, virou lar completamente. Parte 2. O refúgio cresce. Depois de Rodrigo e Conceição virem morar aqui, depois de João chegasse com aquela pata quebrada, outras pessoas começaram a chegar. Não sei como funcionava. Não é como se eu tivesse pedido, ou como se a notícia tivesse se espalhado pelo interior como notícia de rádio, mas era como se a vida tivesse encontrado meu endereço. Era como se a solidão tivesse uma bússola que apontava para minha porta vermelha. Uma mulher chegou em uma noite de chuva, grávida demais, de uma criança que ninguém queria. Ela não entrou explicando nada, apenas bateu à porta. Quando abri, ela estava ali, cabelos molhados, corpo tremendo, aquele tipo de desespero que é tão honesto que dói olhar,
Coloquei ela na cama de Dona Alzira, porque agora aquela cama é da pessoa que mais precisa. Liguei para uma parteira que mora no vilarejo. Esperei. A menina nasceu aqui, nasceu na minha cama, nas minhas mãos, enquanto eu rezava para Deus, sem saber em quem rezava. Quando aquela menininha saiu do corpo da mãe gritando como se quisesse acordar o mundo inteiro, eu chorei. Chorei de um jeito que não tinha chorado desde que Alcides morreu. A mãe, seu nome era Sueli, ficou aqui com a menina. Virou parte da casa. Começou a ajudar Conceição na cozinha. Começou a contar histórias para Rodrigo. Começou a viver. Depois chegou um homem idoso. Seu nome era Joaquim. Ele tinha sido expulso da casa por causa de Alzheimer. Seus filhos não conseguiam cuidar, não conseguiam lidar com aquele pai que tinha se tornado estranho, que não reconhecia mais ninguém, que vivia em outro tempo. Então colocaram ele na rua. Literalmente colocaram ele para fora da casa e ele ficou caminhando pela estrada até aparecer aqui. Eu o recebi. Carlos ajudou a construir um quarto para ele. Joaquim não reconhecia ninguém, nem mesmo Deus, mas começou a ficar mais calmo perto de mim. Como se seu corpo esquecido reconhecesse algo que sua mente não conseguia mais processar. Como se ele sentisse que era seguro aqui. Depois vieram crianças. Uma menina que tinha sido abusada e que o Estado não sabia aonde colocar. Um menino com paralisia cerebral que sua avó não conseguia cuidar sozinha. Uma adolescente que tinha tentado se matar e que precisava de lugar para lembrar que viver era possível. A casa não cresceu, a casa não ficou maior, mas aquela casa aprendeu a conter mais gente. Começamos a dormir de 2, de 3, de 4 em um quarto. Coloquei colchão no chão da varanda. Coloquei cama na sala. Coloquei coberta em qualquer canto que tivesse espaço. E ninguém reclamou. Ninguém disse que aquilo era apertado demais, frio demais, que não cabia tanta gente em uma casa tão pequena. Porque a gente aprendeu que caber não é sobre espaço físico. É sobre saber que você não está sozinho. É sobre saber que alguém vai acordar ao seu lado. É sobre saber que se você cair, tem mão para pegar. Carlos viu tudo isso acontecer. Viu a minha casa virar aquilo que ninguém esperava que pudesse virar. E em vez de ficar assustado, em vez de dizer que era demais, que era loucura, que era impossível, ele simplesmente começou a trabalhar mais. Começou a fazer reformas maiores. Começou a organizar. Minha mãe enviou você para mim também, ele disse um dia, enquanto consertava o teto para melhorar a ventilação. Ela sabia que eu tinha medo de parar. Ela sabia que eu precisava de você para aprender que parar é sagrado. E ele estava certo. Tem um momento que marca tudo. Um momento que eu não esqueço, que eu revivo toda vez que acordo nessa casa, que não é mais só minha. Foram uns 2 anos depois que a primeira pessoa chegou. Naquela noite, estávamos todos aqui. Rodrigo agora tinha 13 anos. Conceição tinha melhorado. Sua fé ainda era muita, mas agora era a fé que era companhia, não loucura. João era velho demais agora, dormia mais que andava. Sueli tinha começado a trabalhar como costureira, ganhando dinheiro, planejando um futuro. Sua filha, meu nome para ela era Flor, porque nascer aqui foi um florescimento. Tinha 2 anos e era a coisa mais feliz que existia. Mas 5 pessoas moravam aqui também. Histórias diferentes, dores diferentes, necessidades diferentes, mas tudo junto, tudo aqui. Naquela noite especial, eu tinha cozinhado feijão tropeiro. Aquele feijão que Alcides gostava, que eu não fazia há 20 e tantos anos. Quando coloquei na mesa, todo mundo ficou em silêncio. Não era silêncio de respeito, era silêncio de reconhecimento. Era como se a gente tivesse entendido naquele momento que aquilo não era só comida. Era memorial, era história. Era lembrar que a vida passa, que as pessoas vão embora, mas que o que elas deixam, a forma como elas ensinaram a gente a amar, a forma como elas fizeram a gente cozinhar, a forma como elas deixaram marcas nas nossas mãos, fica.
Eu olhei para todo mundo ali, sentado ao redor daquela mesa que era pequena demais, que tinha pessoas demais, onde não tinha nem cadeira suficiente. Alguns estavam em banquinho, alguns em caixa de madeira, e percebi que estava viva, de verdade viva. Não apenas respirando, não apenas acordando, não apenas cumprindo dias, estava viva como quem aprende que estar vivo é estar conectado. Rodrigo comeu feijão e falou sobre a escola, sobre como ele estava indo bem, sobre como queria ser professor para ajudar outras crianças, sobre como aqui ele tinha aprendido que ajudar era coisa importante. Conceição comeu feijão e rezou. Mas dessa vez não era rezação que era loucura. Era rezação que era gratidão. Era rezação que era celebração. Sueli comeu feijão e sorriu. Aquele sorriso que levou 2 anos para aparecer, que apareceu lentamente, que agora era constante. A menina Flor, que ainda não comia bem feijão, que ainda prendia comida entre os dedos gordos de criança pequena, explorou aquele feijão como se fosse descoberta científica. E eu comi feijão e chorei. Chorei, porque percebi que Dona Alzira tinha razão, que a gente não salva ninguém, que a gente só abre a porta, e que quando a gente abre a porta, o resto é graça. O resto é Deus se movendo de jeito que a gente não controla. Carlos viu eu chorar e pediu desculpa. Pensou que tinha algo errado com a comida. Pensou que tinha queimado. Eu apenas abasei a cabeça e continuei comendo feijão com os olhos marejados, porque não era para apologizar, era para reconhecer. Tem uma coisa que a gente começou a fazer aqui que virou tradição. Uma vez por mês, na quarta-feira, porque quarta era o dia que ela morreu, a gente senta e conta histórias sobre Dona Alzira. Começou sem ser combinado. Uma noite, Rodrigo perguntou quem era a mulher do colar de miçanga. Aí eu contei. Contei sobre aquele dia que ela desceu de um carro procurando respiração. Contei sobre a febre. Contei sobre os dias que ela ficou na minha cama. Contei sobre como ela mudou minha vida com apenas estar aqui. E quando terminei de contar, todo mundo ficou quieto. Depois Conceição começou a falar. Falou sobre como ela tinha medo de estar aqui, no começo. Falou sobre como não sabia se era loucura ou se era salvação. E como foi ouvindo histórias sobre Dona Alzira que ela entendeu que a gente não tira as pessoas da loucura. A gente apenas oferece lugar para o descanso. Depois Sueli falou. Falou sobre como quando chegou aqui grávida e desesperada, a primeira coisa que a gente fez foi pendurar aquele vidro com Dona Alzira na cozinha. E como ver uma mulher que tinha morrido, mas que ainda estava viva em forma de memória, de amor, de cuidado, isso deu esperança para ela. Deu coragem para ter aquela filha. Deu razão para seguir em frente. Até Joaquim, que não entendia mais nada, que vivia em outro tempo. Joaquim parou de mexer com as coisas quando a gente falava sobre Dona Alzira, como se seu corpo esquecido reconhecesse o nome de alguém que tinha ensinado que compaixão era coisa importante. Agora, na quarta de cada mês, a gente faz o que eu chamo de encontro com Dona Alzira. A gente come algo especial. Nunca é a mesma coisa. Uma vez feijão tropeiro como eu, cozinhei naquele dia. Outra vez bolo de fubá, porque descobrimos que Dona Alzira gostava de bolo de fubá quando era criança. Outra vez apenas café preto, porque era isso que a gente tinha de melhor para oferecer. E aí, sentado em volta daquela mesa pequena demais, cheio de gente demais, a gente conta histórias. Histórias sobre Dona Alzira, histórias sobre como ela chegou, histórias sobre como ela mudou tudo, mas também histórias sobre a gente, sobre como cada pessoa ali chegou aqui daquele jeito que parecia acaso, mas que agora a gente sabe que era destino batendo à porta. Uma noite, uma menina nova, que tinha chegado aqui 3 semanas antes, perguntou: "Vocês acham que ela está vendo a gente?" A sala inteira ficou em silêncio. Depois eu respondi: "Ela está em cada coisa que a gente faz aqui."
Ela está em cada vez que alguém para ajudar. Ela está em cada comida quente que a gente coloca na mesa. Ela está em cada abraço. Ela está em cada coisa que a gente aprendeu sobre compaixão depois que ela chegou. Então, sim, ela está vendo. Ela não está vendo com olhos físicos, mas está vendo de um jeito que é mais importante. Depois de 3 anos, a notícia sobre aquela casa vermelha começou a se espalhar. Não porque eu contei, não porque ninguém aqui falou. Era apenas que a gente não conseguia conter aquela quantidade de transformação, de mudança, de gente voltando a viver. Era apenas que quando você tira alguém do precipício, aquela pessoa quer contar para o mundo inteiro que é possível viver. Um dia, uma professora da escola onde Rodrigo estuda vem aqui. Quer saber sobre aquele menino que tinha chegado sem esperança e que agora era melhor aluno da classe. Quer saber como foi que a gente conseguiu aquilo. Quando ela vê minha casa, quando vê aquela casa pequena demais, com gente demais, com amor demais, ela chora. Não chora porque seja bonito. Minha casa não é bonita. As paredes ainda descascam. O teto ainda vaza. Os móveis ainda são velhos. Mas ela chora porque entende algo que a gente entende aqui todo dia. Entende que isso não é sobre perfeição, é sobre presença. Depois daquela professora, vem outras pessoas. Vem assistente social, vem voluntária. Vem gente que trabalha com criança abusada, com deficiente, com gente que o mundo esqueceu. E quando eles veem o que a gente faz aqui, quando veem como a gente consegue transformar solidão em comunidade, desespero em esperança, destino em escolha, eles perguntam como replicar isso, como levar isso para outros lugares. Eu não sei responder, porque a resposta não é fórmula, não é passo a passo, não é coisa que você aprende em manual. A resposta é Dona Alzira. A resposta é ouvir o chamado quando ele bate a porta. A resposta é abrir a porta mesmo quando é dia de chuva, mesmo quando é noite, mesmo quando você está cansada. Carlos, que virou aquilo que a gente chama de braço direito dessa operação toda, começa a ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Ele trabalha com um computador e usa aquilo para conectar. Conecta casas como a minha, conecta pessoas que estão fazendo coisa parecida em outras cidades. Descobre que tem uma casa no interior do Maranhão onde uma mulher também está fazendo isso. Tem outra na Bahia, tem outra no Piauí, tem gente levando essa mensagem de Dona Alzira para diferentes lugares, de formas diferentes, mas com o mesmo coração. E quando Carlos me mostra isso, quando ele me mostra que o que começou aqui está se replicando, que está crescendo, que não é só minha casa que é refúgio, eu entendo que Dona Alzira sabia. Que aquela mulher que veio aqui procurando morte tinha vindo aqui sabendo que ia mudar tudo. Que aquela carta que ela deixou era semente. E que aquela semente foi plantada não só em mim, mas em toda pessoa que passou por essa casa. Em toda pessoa que ouviu sobre essa casa, em toda pessoa que aprendeu que abrir a porta é ato de revolução. Acordar nessa casa mudou de significado completamente. Antes, acordar era constatação. Era despertar do nada para mais nada. Agora, acordar é celebração. É abrir olhos e saber que tem gente. Que tem criança que pode estar tendo pesadelo, que tem idoso que pode precisar de água, que tem alguém ao seu lado que pode estar acordando junto. A primeira coisa que faço todas as manhãs é coloquei café no fogo. Aquele café que é ritual, aquele café que a gente toma juntos. Depois vem Rodrigo, agora com 14 anos, agora com altura de homem, agora com responsabilidade. Rodrigo me ajuda a preparar o café. A gente trabalha em silêncio confortável. Ele sabe o que fazer. Não precisa de instrução. A gente coloca pão na mesa, quando tem. Às vezes não tem, mas a gente aprende a ser grato com o que tem. Aquele café preto, aquele pão duro de dia anterior, aquele calor da cozinha no amanhecer, é suficiente. Conceição acorda e vem ajudar. Ela não fala muito.
A demência dela piorou um pouco com os anos, mas suas mãos ainda sabem trabalhar. Ainda sabem o que fazer na cozinha. Ainda sabem fazer pão, fazer café, fazer comida. Sueli aparece com Flor, que agora está grande demais para ser carrinho, que tem quase 5 anos, que fala demais, que quer saber tudo, e a gente explica tudo. A gente não fala com aquela voz que adulto fala com criança. A gente fala normal. A gente trata ela como gente, e ela cresce sabendo que o mundo foi feito para a gente parar, para a gente olhar, para a gente cuidar. João já está na varanda, dormindo, sonhando com coisas que cachorro sonha. A gente o acorda com o barulho do café sendo feito e ele sabe que é hora de acordar. Depois a gente come junto. Não é refeição de 10 minutos, é refeição de estar junto. Tem conversa, tem riso, tem aqueles momentos onde alguém fala algo que não deveria ser engraçado, mas que é. Tem aqueles momentos onde alguém fica quieto demais e a gente sabe que tem lembrança vindo. A gente sabe quando sentar quieto e deixar aquela pessoa processar. A gente aprendeu isso aqui, que às vezes o cuidado é silêncio, que às vezes o amor é simplesmente estar perto. Depois que termina café, a gente se separa. Rodrigo vai para a escola. Ele virou aquele tipo de aluno que professor gosta, que estuda porque quer, que quer fazer diferença no mundo. Sueli vai trabalhar. Ela abriu um pequeno negócio de costura na capital. Vem aqui todo fim de semana, está construindo vida própria. Carlos vai para o computador. Trabalha remoto, mas quando pode, ajuda com os afazeres da casa. Eu fico com Conceição, com Joaquim, com as outras pessoas que estão aqui temporariamente ou permanentemente. A gente vai cuidando, cozinhando, lavando roupa, conversando. Não é vida glamurosa, não é vida que sai em revista, mas é vida que é inteira. É vida que você sente quando dorme à noite. É vida que deixa marca. Alguns anos depois de tudo isso, acontece algo que eu não esperava. Uma carta chega aqui. Uma carta escrita à mão, com caligrafia que tremia, endereçada a Etelvina da Casa Vermelha em Goiás. De alguma forma, a carta chegou. Os correios conseguem encontrar gente aqui quando é importante. Era de um homem que se chamava Otávio, que tinha sido motorista de carro, o carro que atropelou meu Alcides. Ele tinha descoberto aonde eu morava. Levou 25 anos para fazer isso. Ele tinha vivido com culpa durante 25 anos. Tinha tentado encontrar a viúva do homem que tinha atropelado. Tinha procurado pelo estado inteiro. Tinha desistido várias vezes. E depois, por acaso, tinha ouvido falar de uma mulher em Goiás que cuidava de gente perdida, que tinha uma casa vermelha, que se chamava Etelvina. Ele veio aqui. Quando vi ele descendo do carro, um carro novo, bonito, de alguém que tinha conseguido reconstruir vida, eu não soube o que fazer. Meu corpo inteiro virou gelo. Ele veio devagar, com respeito, com aquele jeito de quem vem pedir perdão pela pior coisa que fez na vida. Quando chegou mais perto, eu reconheci. Não o rosto, tinha mudado, tinha envelhecido, mas aquele jeito dele caminhar, aquela altura, aquela forma de mexer a mão enquanto fala. Era ele. Aquele homem, aquele que tirou o meu mundo. Eu sou Otávio, ele disse e sua voz tremulava. Eu sou aquele que... Eu sei quem você é. Ele esperou por mais. Esperou por raiva. Esperou por grito. Esperou pela coisa que ele merecia. Mas eu estava vazia demais de raiva para gritar. Entre, foi tudo que eu disse. A gente sentou na cozinha, a mesma cozinha onde Dona Alzira tinha contado suas histórias, a mesma cozinha onde a gente aprendeu que compaixão é coisa que a gente cultiva. E o homem chorou. Chorou de um jeito que era genuíno. Não era aquele choro de cinema. Era aquele choro de alguém que carregou peso demais por tempo demais. Eu não passo um dia sem pensar nele, ele disse. Eu não passo um dia sem pensar na gente que ele deixou. Eu tive que virar motorista de Uber, tive que deixar de dirigir caminhão, porque toda vez que eu tocava aquele volante, eu via aquele homem voando. Eu apenas ouço.
Eu tenho um filho, ele continua. Tem a idade que seu marido teria se tivesse vivido mais uns anos. E eu ensino ele todo dia a ser cuidadoso, a ser responsável, a entender que a gente mata gente quando não presta atenção. Eu continuo apenas ouvindo. Quando descobri que você existia, que você estava viva, que você havia feito uma vida mesmo depois daquilo que eu tirei de você, eu quase morri de culpa, de verdade, quase infartei. Ele olha para mim. Mas aí eu descobri que você estava salvando gente, que você tinha uma casa, que você estava transformando dor em amor. E aí eu entendi. Entendi que você já tinha me perdoado há muito tempo, que você tinha deixado ir a raiva, que você tinha aprendido que a gente não conserta nada morrendo junto. Eu não respondi nada por muito tempo. Depois disso, eu deixei ele conhecer minha casa, deixei ele ver como a vida continua, deixei ele ver que o mal que ele fez, e era mal sim, era mal deixar uma mulher viúva, tinha sido transformado em algo diferente, que tinha sido alquimizado em compaixão. E aquele homem que tinha tirado o meu mundo, ele se tornou voluntário aqui. Ele começava a vir toda segunda-feira, consertava coisa que quebrava. Fazia limpeza pesada, cuidava de Joaquim, que tinha virado seu amigo. Contava histórias para o Rodrigo sobre como a gente destrói coisas sem perceber. E depois de uns meses, eu percebi que tinha perdoado. Não tinha perdoado nele. Tinha perdoado no processo. Tinha perdoado quando escolhi abrir a porta para Dona Alzira. Tinha perdoado quando escolhi cuidar de Rodrigo. Tinha perdoado quando escolhi amar pessoas que nada tinha a ver comigo. A raiva tinha saído do meu corpo lentamente, sem eu perceber, como suor que evapora na pele. Carlos chegou aqui como homem assustado. Agora é homem diferente. Não é diferente porque é mais bonito. Não é diferente porque tem mais dinheiro. É diferente porque aprendeu que estar vivo é estar presente. Ele trabalha ainda no computador, ainda ganha bem. Precisamos de dinheiro, precisamos manter essa operação toda funcionando. Mas agora ele trabalha com propósito diferente. Trabalha para manter essa casa. Trabalha para ajudar outras casas que estão sendo construídas em outras cidades. Ele nunca casou. Várias mulheres vieram aqui, viram que ele estava envolvido com isso, com essa obra de amor contínua. E algumas saíram, algumas ficaram. As que ficaram entenderam que isso é tão importante quanto qualquer coisa. Uma mulher ficou. Se chama Patrícia. Ela é enfermeira. Chegou aqui voluntária e virou moradora permanente. Agora ela cuida de Joaquim, que está com demência avançada agora, que passa dias inteiros vivendo em outro tempo. Patrícia e Carlos têm uma filha agora. Uma filha que nasceu aqui também, como Flor. Uma filha que vai crescer sabendo que estar vivo é estar junto. Se você me pergunta o que aprendi com Dona Alzira naqueles dias que ela ficou na minha cama, naqueles dias que a gente conversou até madrugada, naqueles dias que ela me mostrou como é viver de verdade, a resposta é tudo. Aprendi que a gente não tem direito de desistir. Não porque desistir seja pecado, mas porque desistir é dizer que a gente não vale a pena. E a gente sempre vale a pena. Aprendi que a compaixão não é ato, é estar. É simplesmente estar junto com alguém quando eles estão caindo. Aprendi que a solidão não é derrota, é apenas convite para abrir a porta mais forte quando alguém bate. Aprendi que a morte não é fim, é transformação. É mudança de forma. Aprendi que a memória é a coisa mais poderosa que existe. Que quando você honra a memória de alguém, como a gente honra a memória de Dona Alzira toda quarta de mês, aquela pessoa continua viva de um jeito que é mais real que qualquer corpo. Aprendi que perdão não é fraqueza, é força, é coragem de dizer que a gente não vai carregar aquele peso, que aquele peso é dele, ou de Deus, ou de ninguém. Mas não é nosso. Aprendi que estar viva é estar presente. É acordar e saber que tem gente ao seu lado. É cozinhar para mais que uma pessoa.
é estar ocupada demais para ter tempo de estar triste. Aprendi que Alcides não se foi completamente, que ele está na forma que eu amo, que ele está no feijão tropeiro que eu cozinho, que ele está em cada pessoa que aprende aqui, que vale a pena parar para ajudar alguém. Aprendi que quando você muda a sua própria história, você dá permissão para todo mundo ao seu redor mudar suas histórias também. Agora são 4 anos e meio desde que Dona Alzira morreu. Tenho 67 anos. Meu cabelo é completamente branco agora. Meu corpo dói de jeito que sempre vai doer. Meu coração não bate tão forte quanto batia, mas estou viva. De um jeito que, 20 anos atrás, eu não sabia que era possível estar. Essa casa continua sendo pequena demais. Tem mais gente agora do que consegue realmente caber. Mas consegue. De um jeito que não faz sentido lógico, consegue. Tem meninos que crescem aqui. Meninas que aprendem que a vida pode ser diferente. Tem idoso que passa seus últimos anos com dignidade e cuidado. Tem louco que descobre que sua loucura faz sentido perto de outras pessoas que também não fazem sentido. Tem gente que vem, que fica um tempo, que aprende a viver de novo e que sai para viver no mundo. Tem gente que fica permanentemente porque descobriu que isso é lar. Tem gente que volta nos fins de semana, nos feriados, quando está cansado demais do mundo, e volta para aqui para lembrar que existe lugar seguro. Dona Alzira não está aqui em corpo, mas está aqui em cada coisa que a gente faz. Está aqui na forma que a gente abre porta mesmo para estranho, na forma que a gente cozinha comida extra, na forma que a gente trata qualquer um que chega aqui como se fosse sagrado, na forma que a gente acredita que mudar uma vida é possível. Ela está aqui no vidro na cozinha. Ela está aqui na quarta de cada mês, quando a gente se senta para contar histórias. Ela está aqui em Carlos, que aprendeu com ela que compaixão é herança que vale a pena deixar. Ela está aqui em cada menino que aprende que a gente tem direito de parar e ajudar. A gente não salvou Dona Alzira. Dona Alzira salvou a gente. Salvou a mim, quando eu estava morrendo lentamente. Salvou a Carlos quando ele estava vazio de dentro para fora. Salvou a todas as pessoas que passaram por aqui quando estavam caindo. E agora, quando alguém bate à minha porta, e sempre bate, eu abro. Abro porque aprendi. Abro porque Dona Alzira bateu à minha porta primeiro. Abro porque sei que abrir é ato de resistência contra a solidão. Abro porque sei que a vida pede ajuda batendo a porta, e quando a gente abre, quando a gente deixa entrar, a gente não salva ninguém. A gente salva a si mesma. E é assim que fica. É assim que segue. É assim que a morte não é o fim. É apenas mudança de forma. A gente continua aqui em cada pessoa que aprende a amar, em cada coração que aprende a bater menos sozinho. Epílogo. Final. A próxima porta. Ontem, uma mulher bateu à minha porta. Ela tinha olhos de quem estava prestes a desistir. Tinha corpo de quem tinha carregado peso demais por tempo demais. Tinha voz fraca demais, mas estava aqui. Eu ofereci água, oferi comida, ofereci cama. Ela aceitou tudo com cautela. Aquela cautela de quem não acredita que ninguém faria isso por estranho. Enquanto ela comia na minha cozinha, aquela cozinha que agora é cozinha de muita gente, eu pensei em Dona Alzira. Pensei em como uma mulher, uma única mulher, conseguiu mudar tudo, não morrendo de forma dramática, não fazendo nada de grande, apenas chegando, ficando, contando suas histórias, deixando sua carta. E depois a gente, eu, Carlos, Rodrigo, Sueli, Joaquim, Patrícia, Conceição e todas as outras pessoas, a gente continuou aquilo que ela começou. A gente abriu a porta mais vezes. A gente cozinhou comida mais vezes. A gente contou histórias mais vezes. A gente acreditou que valer a pena viver, valer a pena mesmo quando é difícil, é verdade. E agora, essa mulher que bateu ontem na minha porta, ela está na minha cozinha comendo comida quente. E amanhã,
alguém mais vai bater. E eu vou abrir. Porque aprendi que é isso que a gente faz. É isso que Dona Alzira nos ensinou. É isso que deixa a marca. É isso que fica quando tudo morre. A compaixão, o cuidado, a escolha de parar. É isso.